Olá, graça e paz. O tema da nossa conversa de hoje é o mugido da desobediência. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, no verso 13, está escrito assim: Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido dos bois que estou escutando? Samuel respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Nos versículos anteriores a esse texto que lemos, temos um relato onde Deus determina um tempo de juízo contra os amalequitas. E então envia o profeta Samuel para entregar uma clara ordem ao rei Saul, que ele atacasse os amalequitas e não poupasse ninguém, nem homens, nem mulheres, nem crianças, e que destruísse tudo, inclusive bois, ovelhas, camelos e jumentos. O Senhor determina essa sentença porque os amalequitas se colocaram no caminho do povo de Israel, os atrapalhando no momento que estavam saindo do Egito. Mas Saul, em desacordo com o que lhe foi ordenado por Deus, depois de atacar e vencer os amalequitas, traz para seu povo os melhores dos bois, das ovelhas e dos animais cevados, além de trazer Agag, o rei dos amalequitas. E é nesse contexto que Samuel vai até Saul, e ao chegar houve o mugido dos bois, e ao perguntar o que era aquilo, Saul responde que trouxe os melhores dos animais para sacrificar ao Senhor. E Samuel fala a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar, e por consequência da sua desobediência, você não mais terá a bênção do Senhor sobre sua vida, e também perderá o seu reinado. Por vezes nas nossas vidas acontece exatamente assim. Admitimos viver situações que nos afastam da vontade, do propósito de Deus. Deixamos de ser abençoados porque não observamos o que Deus nos orienta. No capítulo 5 do livro de Deuteronômio, o Senhor passa uma lista de recomendações para o povo de Israel, para que eles fossem bem-sucedidos. E lá no final do capítulo, no verso 32 e 33, está escrito assim: tenham o cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Deus estava reafirmando um padrão já estabelecido por Ele nas Escrituras, que a bem-aventurança está ligada diretamente à obediência. Temos vivido dias onde pouco se fala na necessidade de abandono de pecado, de mudança de vida, de sujeição à vontade de Deus. Temos enfatizado pouco o padrão apontado nas Escrituras em relação a tudo que Deus espera de nós. E a verdade, quando não observamos o que Deus prescreve, acabamos vivendo consequências amargas em nossas vidas. A desobediência, o pecado nos leva à morte, morte dos sonhos, morte dos projetos, morte da alegria. E ainda nos leva para um lugar de falta de paz, fazendo com que tudo em volta de nós perca o colorido. Lugar esse só entendido por aqueles que estão fora da vontade de Deus. Outro ponto que também vale a pena ressaltar é um entendimento distorcido em relação à graça de Deus, onde aponta para uma graça que libera o homem para viver como bem entender, sem dar conta das suas atitudes. Esse entendimento tem levado muitos a viverem uma vida sem a transformação esperada por Deus e, por consequência, não vivendo os deleites prometidos por Ele em sua palavra. A graça é suficiente para tirar o homem do lamaçal do pecado, é suficiente para reconciliá-lo com Deus através do sacrifício de Jesus. A graça carrega todo o DNA da bondade e da misericórdia de Deus em relação ao homem. Aliás, Paulo, quando escreveu os Romanos, ele enfatiza no capítulo 3
que todos nós pecamos e carecemos de Deus, e que fomos justificados gratuitamente pela graça do próprio Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus. E também, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele enfatiza que foi a graça de Deus que nos redimiu, que foi a graça de Deus que mudou a nossa sorte, e tudo que temos, tudo que somos, é por conta da maravilhosa graça de Deus. Inclusive, ele deixa claro que nossa vocação, nosso chamado, vem por determinação e por conta da graça de Deus. Ele reafirma isso, inclusive quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e sua graça. E ele completa dizendo que foi a graça de Deus, dada por Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Foi a graça de Deus que mudou a nossa vida, foi a graça de Deus que mudou a nossa história, e não há nada que possamos fazer para merecer essa graça. Foi apenas pelo mérito de Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que alcançamos vida e vida eterna. Aliás, Paulo, quando escreve mais uma vez aos Efésios, no capítulo 1, no verso 7, continua na mesma direção, afirmando que nele temos a redenção pelo seu sangue, pela remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas essa mesma graça também nos aponta o caminho da obediência e da sujeição a Deus. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, fala exatamente sobre isso no verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus nos aponta para uma vida de correção, de acertos. A graça de Deus nos habilita e nos capacita a vivermos uma vida de obediência, de dedicação, abandonando tudo aquilo que vem entristecer ao coração de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, temos a clássica história quando Jesus estende sua misericórdia e graça em favor daquela mulher surpreendida em adultério. Ele logo após perdoar, orienta: vai e não peques mais. Esse padrão se repete em toda a Escritura: arrependimento, seguido de perdão de pecados e logo em seguida mudança de hábito, mudança de vida, mudança de comportamento, vivendo em Cristo Jesus uma vida de piedade que produza bons frutos. Como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Sabendo ainda que Deus retribuirá cada um segundo as suas boas obras, como escrito em Romanos 2:6. E também que as únicas coisas que nos acompanharão serão as nossas boas obras, como escrito no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Pense nisso. Tenha uma vida de obediência, de sujeição, gerando bons frutos e abandonando tudo o que tem te atrapalhado a viver mais perto do Senhor Jesus, para que você, no dia do encontro, ouça aquele doce e sonoro: servo bom e fiel. Que Deus abençoe sua casa e seu coração.